Estamos de volta aqui com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente. Já estou aqui com o professor, advogado, Dr. Laércio Serra. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele. E você aí que está assistindo o nosso programa, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua tão querida atenção, tá? 982-37-8028 é o nosso número, nosso canal de interação com os nossos telespectadores e internautas. Tenho que falar aqui para você que todo dia, de segunda a sexta, nós temos o programa Pauta Alternativa, programa ao vivo, né, de segunda a sexta. É um programa com várias pautas que são discutidas. Falamos de cidades, de saúde, né, de política, principalmente, né, de política, todas as manhãs, a partir das 9 horas, ao vivo. Eu apresento, o Wagner também, tem o Marcos Mondego, o Jardson Rocha, direto da cidade de Rosário, o Kenar Rocha, a Vânia Rodrigues, né, sempre participando aí, um time de comunicadores, todas as manhãs aqui de segunda a sexta-feira aqui no Comunidade Urgente, é o programa Pauta Alternativa. Então você aí do outro lado está convidado também para participar, tá bom? Olha, ainda repercute, né, o que aconteceu no começo do mês de março, dia 7 de março, tragédia ali em algumas salas do cinema Cine System, lá no Rio Anil Shopping, ali na região do Turu, do Anil ali, da Coab, aliás. Aquela região ali do Turu, que infelizmente vitimou 2 jovens e deixou 21 pessoas feridas. Como repercute, ainda há essa grande repercussão, vários questionamentos, e para a gente saber, né, tirar algumas dúvidas, eu recebo aqui hoje no estúdio o advogado e professor Dr. Laércio Serra, ele que vai conversar com a gente para esclarecer algumas dúvidas e até algumas curiosidades, né, que tem muita gente que está aí querendo saber. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado, muito tá obrigado. Fique à vontade aqui na nossa casa. Eu quero primeiramente solidarizar para as pessoas, as vítimas, né, e também os familiares das vítimas do Rio Anil Shopping. Lembrando que o shopping até já chamou algumas pessoas para eles verem se resolvia de forma administrativa. Isso daí eu acho que é uma coisa a pontuar, que era importante as pessoas saberem disso. E a gente vai tirar algumas dúvidas porque ainda está em fase de investigação. Mas a gente pode ver algumas questões aí que já são certas. Exatamente. Uma delas, por exemplo, é a questão de processos, né? Muita gente está querendo saber, tem algum processo, já ou algo semelhante, já por aí? Eu fiz uma pesquisa, né, porque eu ia vir à entrevista, fiz a pesquisa pública pelo CNPJ do Rio Anil Shopping, eu não vi nenhum processo referente ao incêndio, só se for em esteira de justiça que a gente não tem acesso. Mas até agora eu não vi nem particular, nem do promotoria de justiça, processo judicial. Agora tem sim um inquérito administrativo. Acredito eu que o MP prefira fazer o inquérito administrativo para ele poder verificar o que aconteceu, para poder colocar e fazer ação pertinente para o caso. Sim. Se, por exemplo, tiver alguma questão relacionada a um processo, quem vai poder participar? Só quem estava no cinema no momento do acidente ou quem estava lá pelo shopping? Isso é uma boa pergunta. Muita gente pensa assim. Todas as pessoas têm a questão da responsabilidade. Sim. A responsabilidade, nesse caso, vai ser civil ou objetiva. O que deve ser feito aí nessa análise? É uma ação ou omissão que deve ter feito pelo shopping, ou quem tem responsabilidade, o nexo de causalidade e o dano. A pessoa comprovando esse dano, esse nexo de causalidade, e a pessoa que sofreu alguma coisa decorrente desse incêndio, pode ter o direito de pedir indenização, inclusive, somente moral, se for o caso. E no caso, não é só quem estava no cinema, tem quem estava fazendo uma compra, mais que sofreu alguma coisa ali. Dano, algum tipo de dano, ele vai ser analisado pelo juiz, caso a caso, dessa pessoa. Ela ingressa com a ação, o juiz vai ver as questões das provas e vai dar uma sentença e uma decisão. Mas as pessoas que se sentirem lesadas, elas podem recorrer ao Poder Judiciário, como eu disse anteriormente, ao próprio shopping, para ver se eles vão fazer alguma coisa na questão administrativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública ou um advogado particular. Certo. A gente acompanhou aqui nas imagens realmente um momento de pânico. Muitas pessoas até sem entender o que estava acontecendo no momento ali. Muita fumaça, muita gritaria, muito corre-corre. E algumas pessoas que trabalhavam ali em algumas lojas, em alguns quiosques, ficaram assustadas. Essas pessoas têm algum direito, ou se porque a gente sabe muito, tem aquela questão da ansiedade, das depressões, das crises, né? Essa pessoa ela tem algum direito, ou tem que pedir demissão, como é que fica? Ela tem que ter um acompanhamento psicológico, né? E acredito eu que o shopping deve estar dando esse tipo de atendimento. Se não der, a pessoa pode utilizar esse laudo e pedir as indenizações
correspondentes. As pessoas que qualquer jeito achar que foram lesadas devido ao incêndio, ela tem que recorrer ao Poder Judiciário ou ela tentar as vias administrativas. Certo. A gente fala também sobre a questão de que muitos lojistas tiveram prejuízo, assim como todo, né, todo shopping, porque foi preciso ser interditado o local, né, o show, não só a parte lá do cinema, como todo o shopping, né, e aí alguns lojistas tiveram esse prejuízo porque está fechado lá. E se eles quiserem romper esse contrato com o shopping, como é que fica essa situação deles? A questão da responsabilidade, você tem que ver muito essa questão do negócio jurídico, do risco do negócio jurídico. Se as pessoas são administradoras de shopping, elas têm que ver que pode acontecer incêndio, pode acontecer desabamento, como já ocorreu. Então, essas questões, eles têm que organizar. Acredito eu que deve ter um contrato entre o shopping e os lojistas para essas questões. Mas, em todo caso, o lojista que estiver lá e teve prejuízo, acho que deve ingressar e rever essas questões em lucros cessantes. Porque o que é lucro cessante? É aquela perda que ele teve daquele momento. E se teve que demitir, que teve que perder alguma coisa, eu acho que tudo isso, o shopping ou aquela pessoa que vai ser colocado como responsável pelo acidente, deve fazer a pertinente indenização. Olha só, teve pessoas aí, isso aí aconteceu depois a gente foi saber, foi descobrindo aos poucos, que estavam ali no momento, por exemplo, no caixa, pagando ou saiu ali naquela correria, teve a denúncia de que estavam saindo do estacionamento, o shopping cobrou, né, como é que fica essa situação também? Quem pagou, teve que pagar? Eu acho que é uma pessoa que pode dizer que ela teve um dano, né, porque ela estava desesperada naquele momento e a pessoa está dizendo, não, pague aqui para você poder sair. É uma questão assim que deve ser relatado ao Poder Judiciário e ele vai, com certeza, o Poder Judiciário dar uma resposta pertinente a esse caso. Porque a gente não precisa ser estudante de direito ou uma pessoa dizer que isso daí é um absurdo, né? Então, com certeza, a pessoa vai e procura seus direitos e eles vão ser garantidos devido a esse dano. Olha, os trabalhadores que estavam lá no momento, né, lá na parte da cobertura, eles estavam ali, os vídeos estão circulando aí, inclusive um dos vídeos que mostra eles trabalhando, está saindo a fumaça ali. Se eles forem responsabilizados, tem como eles serem responsabilizados, o que vai acontecer com eles, caso aconteça isso? Tem a questão de responsabilização que é administrativa, Sim, civil e criminal. Essa questão de administrativa, ver se os órgãos fizeram a fiscalização correta para isso. A civil é a questão da indenização, que pode ser até o Ministério Público pode entrar com uma ação coletiva, nesse caso, para rever a questão da responsabilização e a responsabilização criminal, para ver quem são os culpados. A gente lembra um pouquinho da Boate Kiss nesse caso. Exatamente. Então, lá teve a responsabilidade também criminal. As investigações estão correndo e eu acredito que com as investigações vão dizer se tem só responsabilidade civil, só criminal, ou se tem algum tipo de responsabilidade administrativa para o caso. Mas eu fico pensando, às vezes até pasmo como cidadão, não como advogado, as pessoas não teriam cuidado com o técnico de segurança do trabalho, que é um profissional muito importante. Eu acho que é desvalorizado de forma injusta o profissional técnico de segurança do trabalho, porque esse técnico de segurança do trabalho são as pessoas que têm capacidade para evitar esse tipo de situação. E eu acredito que eu não acho que deveria ter, pelo menos pelas imagens, um técnico de segurança do trabalho naquele local. Então eu acho bem complicado as pessoas deixarem esse profissional de lado e tem que ser valorizado demais, viu, esse técnico de segurança do trabalho, porque talvez que se tivesse acompanhado, né, as imagens estão até aí, um técnico de segurança do trabalho lá, eu acredito que não tenha, mas isso vai ser investigado, isso não deveria ter acontecido, ou pelo menos ter feito alguma outra atitude, porque tem as NRs que o técnico sempre tem que saber, então esse profissional ele tem que ser valorizado, e isso daí, por mais que tenha sido triste, é um alerta de socorro para a valorização entre outros profissionais, o técnico de segurança do trabalho. Doutor Laércio, a gente vê que a importância que como você falou, de o técnico de segurança do trabalho e também de avaliações, né, não só só depois que acontece uma tragédia, um sinistro, mas ter uma agenda de visitas técnicas nos shoppings e outros locais de aglomerações, né? Isso, inclusive a ação anterior,
que tinha do Ministério Público, ele tinha dito que a ação civil pública do teto derrubado do shopping, eles deviam fazer maior fiscalização aos entes públicos sobre essa questão desses shoppings, o que tinha acontecido. E também, acredito eu, que vai ser investigada a questão da responsabilização administrativa do que aconteceu. Existem algumas pessoas que ainda estão hospitalizadas, né? Muitas pessoas ainda, o shopping, né? O responsável pelo shopping Rio fala que está custeando toda essa questão da saúde, da internação e tal. E se a pessoa ficar com uma sequela, como é que fica a situação dela? Ela pode... Com certeza, ela tem o direito ao dano material, dano moral, e dano a questão do danos estéticos, são danos, essa questão do dano estético vai ser vista, essa sequela, e o juiz vai analisar o caso, o grau de sequela, ou a idade da pessoa, vai ver vários quesitos que o juiz vai julgar e vai dar um valor referente àquilo. Tem algumas coisas que não se pagam, por exemplo, uma vida, mas pelo menos tem algum tipo de reparação referente a isso. E inclui também não só a questão de uma sequela, por exemplo, física, a pessoa vai ficar talvez com aquilo dentro dela, um pânico, uma síndrome, pode se despertar essa síndrome, também entra nessa Sim, nessa seara, inclusive de dano moral, às vezes eu acho que teve muita gente que já sofreu dano moral lá, as pessoas aí que acreditam que sofreram algum dano moral, medo, tensão, essas coisas, devem procurar a administração do shopping ou procurar os seus direitos com o Ministério Público, Defensoria Pública, um advogado de confiança, ou uma pessoa que você acha que deve te resguardar dos seus direitos. As famílias das duas jovens que infelizmente morreram lá na tragédia também precisam desse acompanhamento? Como é que fica? Sim, e isso daí é muito necessário, viu? Eu fico solidarizado demais com essas questões, às vezes a gente quer ver as suas do lado jurídico, mas a gente tem que lembrar que nós também somos humanos, e é muito triste a gente ver duas jovens, pessoas que teria muita coisa para a vida ainda para viver, ser ceifada por um momento que aconteceu que poderia ser evitado de várias maneiras. Então isso vai ser tudo investigado, eu acredito que a justiça deve ser feita, inclusive para a questão da responsabilização, talvez até criminal. Certo. Bom, temas importantes, nosso horário já deu aqui, mas eu agradeço muito, doutor Laércio Serra, que veio aqui esclarecer essas dúvidas, esses questionamentos. Muitas pessoas perguntam aqui pra gente, quando a gente faz reportagem aí sobre o caso, muitas pessoas perguntam e foi bom ter você aqui, tá bom? Participando aqui do nosso programa, respondendo esses questionamentos. Muito obrigado a todos, e como eu disse no começo e vou finalizar, as pessoas podem procurar o shopping para ver essa questão desse acompanhamento que eles estão dando ou não, mas você pode ir também ao Ministério Público, à Defensoria Pública e o advogado de sua confiança para você poder fazer e garantir os seus direitos. Certo. Obrigado mais uma vez, doutor Laércio Serra, conversou com a gente, ele que é advogado e também professor, conversou aqui com a gente sobre esse caso, que infelizmente ainda está repercutindo muito aqui no nosso estado, tá bom? Eu agradeço você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, voltamos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.